Continuando aqui nossa conversa com o professor José, e agora o assunto que nós vamos abordar é sobre o momento político e jurídico. Eu gostaria que o senhor falasse como jurista e muito culto nessa área, com relação à questão de vazamento de informações da Lava Jato, processo contra o ex-presidente Lula. Na opinião do senhor, isso vai terminar em quê? Numa possível anulação da condenação do ex-presidente Lula, ou o senhor acha que vai continuar do jeito que está? Na opinião do senhor? Ronan, nós vivemos um período, já temos aí praticamente 3 anos, né, de existência de uma operação chamada Lava Jato. Essa operação, ela acabou chamando para si um tipo de responsabilidade que, num primeiro momento, né, dizia, olha, é uma operação para combater corrupção. E nisso há unanimidade, né? Mesmo corrupto é contra a corrupção. Então, todos nós, né, somos contra a corrupção. Não tem ninguém a favor da corrupção, qualquer que seja ela, a menor, a maior, qualquer ato que desvirtua a conduta de alguém, nós somos contra. Bom, nós temos, porém, uma limitação pelo direito. O direito vem, e nós temos escrito na nossa Constituição que o Brasil é um Estado democrático de direito. Ele não é só um Estado de direito, que já é muito. É importante, né, entender que o Estado de direito é uma conquista civilizatória, é uma conquista da civilização, da humanidade, para tornar a vida, né, regulada pelo Estado, em que o Estado não possa praticar atos de exceção, o Estado não possa ter um exercício do absolutismo, de práticas que violam, né, a liberdade individual, a iniciativa que a pessoa pode ter de poder viver com liberdade. Bom, em nome dessa proposta de combate à corrupção, que não é de agora e que não é só do Brasil, então é importante que tenha sempre alguma conduta bastante adequada, né, para combater qualquer nível de corrupção em qualquer lugar. O que nós podemos identificar desde antes desses vazamentos que começaram a acontecer agora há um mês atrás, é que a operação tinha um endereçamento. Ela foi usada como instrumento político. E nesse ponto nós temos que consensualizar entre nós, e aí não adianta a pessoa já vir com um preconceito, né? Porque é um partido político, é uma liderança política das maiores que o Brasil já teve até hoje, tem ainda até hoje, né? Embora presa, que é o então ex-presidente Lula. As pessoas precisam parar com esse irracionalismo. Nós, Ronan, somos seres da espécie animal, né? Melhor dizendo, do gênero animal. Nós somos a espécie que afirmamos que nós somos seres que pensamos, né? Seres que conseguimos raciocinar, mas parece que isso não está valendo para muita gente. Então é importante que as pessoas tirem um pouco essa carapaça de intolerância, de um ódio direcionado, porque o ódio tem um direcionamento mesmo, e consiga parar um pouco. É preciso parar, porque tem uma onda frenética, né, de divisão, de intolerância, de violação daquilo que é básico, mas para uma pessoa, para um agrupamento político, e aí fazem os discursos que querem fazer por conveniência, adotam práticas totalmente inadmissíveis no direito, aqui no Brasil e em qualquer sociedade de direito, sociedade democrática, né? Qualquer Estado de direito não tolera, não admite a prática de atos que sejam exatamente contrários à lei. Não há nada, absolutamente nada, que autorize uma autoridade a exceder, a cometer um ilícito, a cometer uma violação da lei. A autoridade é que nem um trem de ferro. O agente público é como um trem de ferro. Ele tem que andar nos trilhos. Trilhos de quem? Trilhos da lei, né? A lei é o caminho
da ação, né, da autoridade pública, para que depois não caia. Então, o que eu penso? Vai demorar um pouco, mas nós vamos recuperar. A sociedade brasileira precisa recuperar o Estado democrático de direito que foi assim concebido e aprovado e promulgado na Constituição de 1988. Então, esse é um patrimônio nosso. Nós não podemos, sob pretexto de nenhum outro, de meios que justifiquem um determinado fim, admitir a violação permanente das regras e princípios fundamentais de direito. Então, a prisão em segundo grau, ou seja, uma prisão, cumprimento antecipado de pena, eu fui contra isso desde a primeira vez que o Supremo enveredou por essa área, né? Então, nós temos que recuperar com muita altivez, com muita qualidade, o nosso Estado democrático do direito. A OAB, professor, ela tem a mesma posição do senhor com relação à Operação Lava Jato, porque todos concordam em combater a corrupção, porém a Operação Lava Jato começou há 3 anos e não tem fim, né? E não tem data para acabar, e isso só no Brasil. E com relação à prisão de segundo grau, a OAB também se posiciona contra. Inclusive a OAB tem uma ação direta de constitucionalidade para dizer que o que está escrito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, e de um modo mais explícito ainda, no artigo 283 do Código de Processo Penal, é para afirmar o chamado estado de liberdade, a pessoa de inocência, estado de inocência. A pessoa só pode ser considerada culpada e, portanto, começar a cumprir pena a partir do momento que ela tenha contra ela uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Esse texto, Ronaldo, não tem margem para esticar, para fazer uma interpretação extensiva. Eu fico pensando como é que o ministro do Supremo chegou a argumentar, que o fato de recursos que são possíveis no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, eles não têm o chamado efeito suspensivo e por isso então autorizaria o cumprimento antecipado de pena. Mas aí a pergunta que eu faço, gente, que é tão básica que qualquer estudante do nosso curso de Direito aqui responderia bem, é que a Constituição é maior do que qualquer lei que diga, que expresse alguma coisa que não esteja em harmonia com o texto da Constituição. Então, o fato de não prever efeito suspensivo a esses recursos não significa que esse texto da lei esteja certo, que aliás é o Código de Processo Civil, mas é o texto da Constituição que deve prevalecer. Para o bem ou para o mal, o texto da Constituição deve prevalecer porque é uma garantia, é uma garantia para todo mundo. Ou então a lei não vale para todo mundo, a lei vale de um jeito para um e de outro jeito para outro, Então é preciso que também, e aí o Supremo tem a grande responsabilidade de cumprir o texto da Constituição. O Supremo não pode continuar, por essa maioria que se formou aí de 6-5, cometendo uma violação ao texto constitucional. Não, professor, eu agradeço muito a atenção do senhor e gostaria que o senhor despedisse de nós. Eu agradeço, a oportunidade de poder falar aqui através desse seu canal de comunicação. Acredito fundamentalmente no potencial da comunicação. Agora é importante que nós saibamos ouvir, saibamos falar, saibamos dialogar, sobretudo num momento como esse de crise, em que nós precisamos então construir um futuro muito melhor do que qualquer ambiente que nós já tivemos até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Viu? Eu que agradeço. Tudo de bom para o senhor como professor, 26 anos? 20 anos de magistério e 26 de advocacia. Qual área que o senhor atua? Na advocacia. Na área da advocacia. Na área penal, eleitoral e administrativa. O senhor tem escritório em Goiânia? Em Goiânia. Aqui em Goiás é só como professor? Aqui em Goiás, como professor, há 19 anos, vou completar 20 anos no próximo 2020, e leciono também no programa de pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal em Goiânia. Que bom, o senhor tem um conhecimento fantástico, Muito obrigado, então. Agradeço.